A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na última lição desse terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos trabalhando sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. Hoje nós chegamos na lição de número 13 e eu espero muito que o Senhor possa te abençoar. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal aqui no YouTube Janderson Nascimento. Deixe teu likezinho, teu joinha, teu comentário, porque isso me ajuda muito a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para alcançar mais vidas para Cristo. Se você pode também enviar essa aula para mais alguém, ser edificado e edificada em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, inclusive o quarto trimestre já está disponível para você poder estudar com a gente para a glória de Deus. Então vamos deixar de conversa e vamos então para o nosso momento de leitura bíblica para entender ainda melhor sobre o tema da aula de hoje, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos então na lição de número 13 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023, na classe dos pré-adolescentes. Estamos trabalhando sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. Na última aula do trimestre, que vai cair no dia 24 de setembro de 2023, vamos trabalhar sobre buscando o batismo no Espírito Santo. Esse é o tema da aula. Vale a pena você apresentar esse tema para os teus alunos e apresentar também algumas bases bíblicas no momento de leitura bíblica. A primeira delas está em Mateus, capítulo 24, versículos 49. Apresente também 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, e apresente o que a Bíblia diz, que se localiza em Lucas 11, 9, e que Deus use você na palavra. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, aqui no YouTube, tá? E no Spotify a partir das 6 da manhã. Toda sexta-feira, encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde você encontra o nosso material para estudar a palavra de Deus. Então, toda sexta eu te aguardo por aqui. Já tem lição do quarto trimestre liberada para você estudar com a gente a palavra de Deus, em nome de Jesus. Na última lição desse trimestre, há uma necessidade interessantíssima de apresentarmos o tema dessa lição. A necessidade de apresentarmos essa busca pelo batismo com o Espírito Santo para a nossa geração. Essa geração de adolescentes precisa ser alcançada pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo também precisa ser incentivada a busca da presença do Espírito Santo, como os nossos pais na fé nos orientaram. Em toda a lição nós aprendemos sobre esse mover espiritual, sobre os dons espirituais, sobre a essência do batismo com o Espírito Santo, e na última lição nós vamos finalizar trazendo incentivo por essa busca. Os pré-adolescentes da igreja também precisam ser marcados pela presença de Deus. Eu acredito nisso e eu acredito que você também crê nessa presença gloriosa. Por isso, nessa última lição, nós vamos trazer um incentivo sobre essa busca do batismo com o Espírito Santo que nós pentecostais assembleanos ensinamos em Jesus. E eu espero muito que Deus use você pela palavra e que essa palavra possa ser edificante para a vida dos teus alunos também. Por isso, vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte argumento: submissos à vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser submisso à vontade soberana de Deus. O primeiro ponto da lição já traz essa perspectiva que nós também precisamos ser submissos à vontade de Deus. A submissão ela vem a partir do momento em que nós nos convertemos a Cristo, ou seja, nós nos colocamos à disposição para servir a Deus. O novo nascimento é o primeiro princípio que você precisa entender e passar por ele para poder ser cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. E submissos à vontade de Deus é exatamente aceitar essa essência comportamental do estilo de vida cristã a partir da salvação em Cristo Jesus. Para entender isso melhor, observe que no
primeiro ponto da lição, você vai trabalhar 3 subtópicos. E o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: a insubmissão, ela é pecado. A Bíblia apresenta que a essência do pecado está especialmente na rebeldia. A rebeldia aponta para a insubmissão. A insubmissão é praticada pelo inimigo das nossas almas. Quando o homem peca e se afasta de Deus, ele está praticando a desobediência, a insubmissão à vontade soberana do Senhor. Ou seja, quando nós somos insubmissos, nós estamos levando o nosso coração para longe de Deus. Há uma necessidade de pregarmos, então, sobre a essência da salvação. A salvação ela é estabelecida a partir do momento em que você aceita Jesus. Pega isso. E aceitar a Cristo é colocar o seu coração em movimento para obedecer a Deus em um quebrantamento espiritual. Então, é necessário rejeitar a insubmissão para ser submisso à vontade de Cristo. Submissão é obediência. Submissão é aceitar, então, a bondade do Senhor. Para entender isso melhor, vamos, então, para o segundo subtópico que trata sobre uma pergunta que nós vamos precisar trabalhar em sala de aula. Você é submisso? A submissão, ela parte do princípio a partir do momento em que você deseja aceitar a Cristo como seu Salvador. Ou seja, a submissão é a obediência. Olhando para Cristo, nós temos exatamente o maior exemplo de submissão. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. Vale a pena você ler esse texto. Cristo, sendo Deus, se colocou como submisso à vontade do próprio Deus para exercer o princípio da salvação, exercer a obra da salvação. Aqui nós aprendemos que Cristo é o maior padrão para a submissão. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, à vontade de Cristo, nós estamos nos parecendo, então, com Jesus. E aqui nós aprendemos a necessidade de compreendermos sobre o fruto do Espírito, sobre a graça de Deus. Você pode ler, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aqui também nós aprendemos que quem ama a submissão entra pelo caminho da obediência. Leia 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e você percebe que o caminho da obediência é fundamentado nas Escrituras. Então, a submissão é o entendimento da obediência. Obediência é o que, pastor? A palavra de Deus, a orientação bíblica cristã, a partir da orientação dos teus pais e teus pastores também, a orientação especialmente de servir a Deus em seu coração, buscando servir nas suas atividades diárias na comunidade da fé. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre os benefícios então da obediência. Quais são os benefícios da obediência que a palavra de Deus apresenta para a gente? Paulo, escrevendo às igrejas, ele falava muito a respeito da obediência. Essa obediência é a obediência cristã. Obediência à vontade soberana de Deus. Você pode observar a segunda carta à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 14. Obedecer a Cristo é obedecer à sua vontade. E a sua vontade está descrita aonde? Nas Escrituras. A Bíblia traz para você, para a gente, um padrão, então, de servir a Cristo. Um verdadeiro avivamento, como eu descrevi para você na aula passada, a lição de número 12, a penúltima lição, ele é envolvido por uma espécie de quebrantamento espiritual em nosso coração. E esse quebrantamento é demonstrado por intermédio das Escrituras, da palavra de Deus, pela busca constante em oração, pela santificação também. Há aqui o rejeitar do pecado e a confissão desses pecados por intermédio de um arrependimento. Então, toda obediência pela palavra, ela é demonstrada, então, nesse crescimento para Cristo. Nós podemos obedecer a palavra a partir da orientação dos nossos líderes, dos nossos pais, dos nossos familiares, que nos ajuda agora a obedecer a Deus de todo o coração. Então, esse é o primeiro princípio, quebrantamento, obediência, servir a Deus para buscar a presença do Espírito Santo. Ele não trabalha com rebeldes, ele trabalha com pessoas quebrantadas. Pega isso, tá? E deixa Deus te usar. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje,
que trata sobre o seguinte argumento, que é preciso ter fome e sede de Deus. Você tem fome e sede do Todo-Poderoso? Eu espero que sim. Se tem, comenta aí e deixa Deus te usar. O segundo ponto desta lição nos orienta agora a termos fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus já está apresentando especialmente o argumento que você precisa ter fome pelas coisas de Deus, o desejo de buscar as coisas de Deus, sede das coisas de Deus. Não é uma fome material, mas é uma fome e sede espiritual aqui que nós estamos trabalhando. Você pode ler João capítulo 4, versículos 23 e 24, que fala sobre a perspectiva dos verdadeiros adoradores. Isso fala de uma verdadeira adoração aqui, que te impulsiona a buscar a Deus. Como nós precisamos também falar sobre a verdadeira adoração no serviço. Essa adoração na busca pela presença. Nós precisamos também anunciar isso para os nossos alunos. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, trata sobre o seguinte argumento, que é uma pergunta. Qual é a sua sede? O que te motiva na congregação, na igreja, na comunidade da fé? Qual é a tua sede espiritual? A nossa sede precisa ser motivada pela presença de Deus. A sua sede espiritual e a sede do teu aluno precisa ser motivada pela presença do Espírito Santo. Quando nós paramos, então, para entender sobre a pregação do Evangelho, compreendemos que o Evangelho aponta para a mensagem do reino. E essa mensagem do reino é comparada ao sal. O sal causa sede espiritual. A sede espiritual que nós estamos falando é da presença de Deus. E aqui nós estamos entendendo que a sede espiritual que o mundo está tendo, e você também está tendo, é da presença de Deus. Existem algumas pessoas que tentam preencher essa sede ou essas lacunas com coisas dessa vida. E nunca vão conseguir preencher, porque essa sede só é saciada pelas águas do Espírito. As águas do Espírito fluem no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse que para essa mulher, de uma forma muito especial, que ele tinha para oferecer as verdadeiras águas que saciariam a sua sede. João 4,14 fala a respeito disso. Essas águas são as águas do Espírito Santo. A verdadeira sede espiritual que nós precisamos ter é uma sede de quebrantar o nosso coração em oração para Deus, quebrantar a nossa alma. Olha, se você pensa que você precisa sentir para poder orar, você não vai receber isso. Você precisa orar para poder sentir. Se você pensa que você precisa sentir para poder ler a Bíblia, não vai acontecer isso. Você precisa ler a Bíblia para poder sentir a presença de Deus, a sede de Deus, buscar a presença de Deus. Então, incentive os teus alunos nisso também. Em segundo lugar, como segundo subtópico da lição, nós vamos observar agora qual é a tua fome. Qual é a tua fome espiritual diante de Deus? Vamos parar para pensar sobre isso. A nossa fome deve ser uma fome espiritual. A fome da palavra de Deus. Afinal de contas, que tipo de fome é essa que o próprio Jesus descreveu? Ele falou a respeito da fome de Deus, fome da presença de Deus. João 4,4 descreve isso. Fome do alimento que é a palavra de Deus. A linguagem espiritual nos orienta que nós precisamos nos alimentar da palavra. A leitura bíblica, ela deve ser constante para você também. Você precisa ler as Escrituras. Leia as Escrituras para ler as Escrituras. Leia as Escrituras para entender as Escrituras. Leia as Escrituras para alimentar o teu coração. Você precisa ser desafiado na leitura bíblica. O teu aluno também. Nós precisamos ser desafiados na leitura da palavra. A palavra nos orienta a buscar a presença de Deus. A palavra nos fortalece diariamente a essa necessidade cristã de servirmos a Deus. O nosso coração precisa ser movimentado, fomentado, alinhado, alimentado pela palavra.
Você pode se alimentar pela palavra na escola bíblica dominical. Você pode se alimentar pela palavra na leitura bíblica em casa. Você pode se alimentar pela palavra até mesmo na escola. Me lembro quando eu era adolescente, eu pegava o ônibus, mas eu fazia questão de ler a palavra, de alimentar-me da palavra, de comer as escrituras. Você também precisa disso. Nós precisamos disso pessoalmente. Jesus fala dessa fome espiritual. O que mais o inimigo quer nos dias atuais é saciar a nossa fome espiritual com coisas dessa vida, coisas passageiras. Jesus nos alimenta de forma espiritual e é uma fome espiritual que só é saciada em Jesus. Somente a presença de Jesus pode modificar os nossos pensamentos, somente a presença de Jesus pode fortalecer a nossa fé. Avançando, o terceiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte argumento: preenchendo o vazio da alma. Como nós podemos preencher o vazio da alma? Com a busca pela presença de Deus. O vazio da nossa alma não é preenchido com coisas daqui. Calvino chegou a dizer, e é interessante observar a proposta de Calvino nos seus comentários, descrevendo de forma bem interessante que há um vazio na alma humana que só é preenchido pela presença de Deus. Só a presença de Deus preenche esse vazio. Nós precisamos entender de forma muito clara, ao analisar a proposta de cada autor bíblico, de cada pessoa cristã, ao entender sobre a necessidade de preencher o vazio da alma. Os avivamentos que aconteceram na história, desde a Reforma Protestante até agora, foram movidos por pessoas que estavam vazias, mas depois foram cheias de Deus, cheias da presença de Deus. John Wesley faz questão de dizer que quando ele foi impactado, ele sentiu um fogo na sua alma, no seu coração. Nós precisamos entender que muitas pessoas foram impactadas através da conversão. Agostinho de Hipona faz questão de dizer que ele foi impactado por uma leitura bíblica. Olha que coisa forte que temos aqui. É só a presença de Deus que transforma vidas. Quando você observa os avivamentos que acontecem, especialmente a partir da Rua Azusa, você vai perceber que as pessoas buscam a presença de Deus de forma constante para serem cheias e saciadas por essa presença no meio dos seus sofrimentos. Somente a presença de Jesus enche a nossa alma. O pentecostalismo brasileiro faz questão de descrever que nós cremos na presença de Deus. Nós cremos na atuação do Espírito Santo. Nós cremos na pessoa e divindade de Jesus. E essa divindade de Jesus se demonstra em nós e habita em nosso coração a partir do momento em que você crê na presença. Somente a presença dele pode te envolver. E que essa presença também marque a tua alma e a vida dos teus alunos em sala de aula para a glória de Deus. Avançando, o terceiro e último ponto desse trimestre, que vai trabalhar conosco sobre o seguinte argumento: a oração constante e a espera do poder do alto. Como nós também precisamos parar para orar e buscar a presença de Deus. Você também precisa disso, eu também preciso disso, e que Deus abençoe você. No terceiro e último ponto, nós vamos parar para pensar sobre a prática da oração. Todo avivamento e toda busca do batismo com o Espírito Santo deve ser mergulhado na oração. A oração ela deve estar nessa essência da busca pelo batismo. O batismo ele não é ensinado, ou seja, você não aprende a respeito das línguas ao falar essas línguas, mas você deve buscar essas línguas, porque quem dá essas línguas é o Espírito Santo de Deus por intermédio da oração. A oração é fundamental e a partir do momento em que você busca a Deus em oração, Deus então te concede essa graça. Você pode avançar então para o primeiro subtópico que destaca sobre o seguinte argumento: desistir jamais. A busca pelo batismo com o Espírito Santo deve ser exercida por você como pessoa cristã, buscando então em essência a graça de Deus, a presença de Deus, a mensagem de Deus também na tua alma, e desistir jamais. Por quê? Existem algumas pessoas que buscam o batismo, mas depois se esmurecem na prática da oração, porque veem alguns amigos recebendo e às vezes ele ou ela não. Há uma necessidade constante de continuar buscando a presença.
Quando você busca a presença e se mergulha na presença e vive essa presença, você então recebe essa graça de Deus. E daí a necessidade de permanecer em oração. Você precisa incentivar o teu aluno, tua aluna a permanecerem em oração, buscando de forma constante a graça de Deus, a presença de Deus, a manifestação dos dons espirituais para o seu crescimento em Jesus. E isso edifica a igreja e edifica também a vida deles e delas em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre o seguinte argumento: seja esforçado. O esforço precisa partir de você. A busca pelo batismo deve ser constante na tua alma. Leia 1 Coríntios 14:1. Quem concede o batismo é Jesus. Você também aprende que esse esforço deve ser um esforço praticado pela oração, pela santificação, pelo testemunho. E ele deve ser exercido por você como aluno, como professor, professora também, esperando a bênção de Deus. Deus concede essa graça por intermédio da imposição de mãos dos pastores, por uma oração em particular. Eu mesmo fui batizado com o Espírito Santo em um quarto, particularmente buscando a presença de Deus. Você também pode receber essa bênção buscando a graça de Deus. Existem pessoas que sonham falando em línguas e quando acordam falando em mistério para a glória e honra do Senhor, porque estão buscando a presença de Deus. Você também pode buscar, porque quem batiza é Jesus. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico trata sobre a espera pelo poder do alto. O terceiro e último subtópico nos chama a atenção sobre essa espera pelo poder do alto. Jesus disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto pudessem ser cheios do poder de Deus. Nós também precisamos permanecer obedecendo. Leia o texto de Lucas 24:49. Obedecendo à vontade de Deus, buscando a presença de Deus, servindo a Deus, para que Deus então nos conceda essa capacitação. Então fale sobre isso junto com os teus alunos em Jesus. Se essa aula edificou você, se nesse trimestre eu te ajudei, se você pode, deixa aqui teu comentário, se inscreve no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, ou no Spotify também. Me acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Que Deus abençoe a sua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você. Toda sexta-feira às 18 horas já tem aula gravada disponível para você. E a próxima lição já está em mãos aqui, já estamos com o material preparado para você. A aula já está liberada, vamos estudar sobre o seguinte assunto: preservando os valores cristãos. Vai ser uma bênção no quarto trimestre e eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No momento de oração, eu quero interceder por você que vai finalizar esse trimestre para a glória de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero orar pelo teu filho, pela tua filha, que está finalizando mais um trimestre, nos acompanhando, crescendo na tua presença. Que o Senhor possa edificá-los em ti. A minha oração é que o Senhor abençoe os teus filhos, teus servos e as tuas servas, para a glória do teu nome nestas ministrações. Que o Senhor possa edificá-los em Cristo e edificar também os seus alunos em Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a declaração de fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você observar a declaração de fé nesse trimestre, especialmente já que nós estamos trabalhando aí sobre essa ideia dos avivamentos, finalizando o trimestre. Te aguardo por aqui na próxima lição de número 1, onde nós vamos estudar o quarto trimestre, preservando os valores cristãos, e a próxima lição de número 1, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a família que Deus criou. Um beijo no teu coração. Até a próxima sexta. Até o quarto trimestre de 2023, se Deus quiser. E que Deus te abençoe de uma forma poderosa para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.